Fala moçada, beleza? Estamos aqui, mais um início de ano letivo. E nesse início de ano letivo nós vamos fazer uma série de vídeos. E esses vídeos vai servir para vocês aprimorarem ainda mais os conceitos geográficos de vocês. Isso tudo com base nessa nova perspectiva do Enem, que está para ser ou não modificado. Então, nós vamos trabalhar bastante em cima de conceitos, em cima de interpretação, e vamos fortalecer bastante os conceitos geográficos. Nós vamos seguir duas linhas diferenciadas no primeiro momento nessa base. E cada uma das linhas, só para o primeiro bimestre, tem 10 módulos cada uma. Bom, a primeira linha, nós vamos trabalhar com a regionalização do mundo e também com conceitos geopolíticos. E nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar os módulos 1 e 2 e vamos entender as diferentes formas de divisão mundial. Ok, então nós vamos lá. Bom, para começar, a gente precisa entender o espaço mundial. E o espaço mundial ele é muito amplo. Apresenta várias áreas bastante diversas entre si, diferentes povos e nações que utilizam os seus espaços de maneira bastante variada. Vocês podem perceber que tem pessoas que moram no campo, que moram nas cidades, tem pessoas que frequentam as praias, tem pessoas que utilizam o espaço geográfico das várias formas, como vocês podem ver nas imagens. O planeta Terra, o nosso mundo, é onde as pessoas estão localizadas. E o planeta Terra, ou quase toda a superfície do planeta Terra, está dividida em países. Algumas dessas áreas são consideradas habitáveis, como por exemplo as cidades. Outras são consideradas inóspitas, ou seja, não tem assim boas condições de habitabilidade, né? São áreas que não são muito habitáveis, como por exemplo a Antártica e os desertos. Vamos entender um pouquinho sobre a regionalização do mundo, as várias formas de regionalização do mundo. E para isso é necessário a gente analisar alguns pontos. O primeiro ponto é que o mundo é muito grande, é muito heterogêneo, que possui diversas características, não é verdade? O segundo ponto é importante a gente entender que para analisar o mundo a gente precisa utilizar de vários critérios. A gente precisa dividir o espaço geográfico. E esse espaço geográfico, ele para ser dividido, é utilizado critérios naturais, socioculturais, econômicos ou todos eles juntos. Nas imagens vocês conseguem perceber pessoas de estruturas socioculturais, econômicas e até mesmo naturais bastante distintas entre si, como vocês podem perceber. Bom, vamos entender agora a divisão que foi feita com base na distribuição dos continentes. Essa é a divisão mais tradicional que temos. São 6 continentes. Nessa divisão nós temos América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártica ou Antártida. Nesse mapa nós conseguimos perceber todos os continentes. América, África, Europa, Ásia, Oceania e aqui Antártica. Então são grandes extensões de terra separadas por oceanos. Por serem grandes porções de terras emersas, muitas pessoas acreditam que a divisão dos continentes se baseia apenas em critérios físicos. Mas nem sempre é isso que acontece. Um exemplo é o continente europeu, que é separado da Ásia de acordo com critérios históricos, culturais e também de natureza geológica. Aqui no mapa nós conseguimos perceber os Montes Urais, que é uma cadeia montanhosa que fica na Rússia, né, e que separa a Ásia da Europa. Aqui nós também temos o Estreito de Bósforo, que separa a Turquia asiática da Turquia europeia. Um outro exemplo é a Oceania. Se considerarmos apenas os aspectos físicos, a Oceania seria só a Austrália. Mas se olharmos em consideração os aspectos políticos, nós temos ainda os arquipélagos da Polinésia, da Micronésia e da Melanésia. Vamos entender um pouquinho sobre a divisão de acordo com a visão eurocêntrica.
Para a gente exemplificar bem, o eurocentrismo é uma forma de ver o mundo de acordo com os valores europeus, ou seja, de acordo com os critérios históricos, geográficos dos europeus. Bom, essa visão, além de priorizar a Europa em detrimento de outros territórios, propagou a ideia equivocada de que havia somente uma civilização antes do período colonial. Ou seja, havia apenas a civilização europeia e aquelas próximas da civilização europeia que era conhecido dentro da Europa. Por isso ficou dividido da seguinte forma. Olha só, África, Ásia e Europa é conhecido como o Velho Mundo, porque antes do século V só se conhecia a Europa, alguns países da região do Oriente Médio e do Sul e Sudeste da Ásia, né, Índia, China, né, e o norte da África, Egito, né? Toda essa região aqui, ó, da Argélia, Tunísia, a região que era mais voltada para o comércio. A partir do século XV, a América passou a ser colonizada e a partir do século XVIII, o novíssimo continente, a Oceania passou a ser colonizado e explorado pelos europeus. Uma outra divisão é a teoria dos mundos. Essa teoria foi muito utilizada entre os anos 1945 e 1991. Durante esse período, prevalecia no mundo a Guerra Fria, ou o mundo bipolar, onde duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, com ideologias políticas completamente diferentes, elas se opunham. Durante esse período, o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, onde o primeiro mundo eram os países capitalistas ricos, o segundo mundo os países socialistas e terceiro mundo os países capitalistas pobres. Bom, essa divisão não existe mais hoje em dia. Com a fragmentação da União Soviética em 1991, a queda do Muro de Berlim, hoje nós passamos para uma ideia unimultipolar, onde o mundo todo é capitalista, onde vigora um sistema capitalista em detrimento dos demais, né? Você tem ainda alguns países pelo mundo, como China, como Laos, Vietnã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, que são socialistas, mas o socialismo desses países prevalecem apenas na ideologia política interna. A divisão Norte-Sul. Essa divisão, que foi adotada no final do século XX, com o advento do neoliberalismo, logo após a desintegração da União Soviética e também com o fim da Guerra Fria, se baseava basicamente em critérios socioeconômicos e políticos, tendo como base o IDH e os indicadores sociais atrelados ao IDH. Olha, nessa imagem vocês conseguem perceber que a divisão Norte-Sul não tem nada a ver com a linha do Equador. É uma linha imaginária que divide os países do Norte, que são ricos, e os países do Sul, que são pobres. Os países do Norte, caracterizados pelos altos indicadores sociais, pelo elevado produto interno bruto. Quando a gente fala altos indicadores sociais, a gente está falando aí boas condições de vida, elevada renda per capita, uma boa estrutura de saúde e assim por diante. Já os países que pertencem ao sul pobre apresentam maiores taxas de pobreza e grandes problemas sociais, além de uma situação de dependência econômica, que foi resultado de processos de colonização e também do imperialismo. Mas existem várias contradições nesse modelo, como por exemplo, esse modelo, que foi muito divulgado pela mídia, reforçava a ideia que o mundo era dividido em apenas duas regiões, uma rica, industrializada, e outra com condições precárias, carentes de tecnologia. Outra contradição é que esse modelo não condiz com a realidade, pois muitos países, que hoje são chamados de emergentes, como o Brasil, China, México, Turquia, entre outros, tiveram desenvolvimento econômico e social muito superior a muitos países considerados desenvolvidos, países inclusive europeus. Bom, temos também a divisão entre os países ricos, os países em desenvolvimento ou emergente e os países pobres. Essa divisão ela tem como finalidade dividir os países conforme o seu desenvolvimento econômico e também de acordo com a qualidade de vida da sua população.
Vamos começar analisando os países ricos ou desenvolvidos. Estes apresentam industrialização consolidada. A sua população tem melhores condições de vida, possui boa educação, possui uma renda muito elevada. Além disso, são centros de decisão de assuntos importantes e econômicos a nível mundial. Não é que não há problemas nesses países. Os países também têm favela, esses países também têm problemas sociais, mas são muito pequenos se comparado a outros países pelo mundo. E aqui eu citei o exemplo dos Estados Unidos, que possui aí uma renda per capita, um PPC, que é a paridade de poder de compra, de 55.700 dólares ao ano, e é uma das nações mais ricas do mundo. A Suíça possui uma paridade de poder de compra, um PPC, de 62.882 dólares, e é considerado um país extremamente rico e desenvolvido. Bom, aqui nós temos os principais países ricos e desenvolvidos do mundo: os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália e os países da Europa Ocidental: Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Bom, há ainda os países em desenvolvimento, que são considerados países emergentes ou que estão aí num desenvolvimento econômico e industrial muito forte. Esses países, eles se caracterizam por ter iniciado o seu processo de industrialização em meados do século XX, mais necessariamente a partir da Segunda Guerra Mundial, apresentando posteriormente um elevado crescimento econômico. Embora exista grande crescimento econômico, ou seja, o PIB é bastante elevado, há ainda grandes desigualdades sociais que precisam ser superadas. Aqui imagens do Brasil, pode ver condomínios de luxo ao lado de uma favela. Não dá para negar a industrialização chinesa, mas também não dá para negar que lá também tem problemas sociais, também tem pobreza. Então, tanto o Brasil quanto a China são países em desenvolvimento, com industrialização bastante avançada, um PIB muito elevado, mas também com graves problemas de desigualdade social que precisam ser superados. Bom, quais são os principais países emergentes? O Brasil, a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, a Turquia, o México e a Indonésia. Esses 5 primeiros que eu citei, Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul, faz parte de um grande aglomerado econômico que é o BRICS, que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Agora nós vamos falar dos países pobres ou subdesenvolvidos. Esses países, eles são caracterizados pela precariedade das condições de vida oferecidas à população, pelo baixo nível de industrialização, pela dependência tecnológica, pelos altos índices de concentração de renda. A maioria desses países se localizam na África, na América Latina e na Ásia. Nós conseguimos observar aqui, pessoal, que esses países possuem indicadores sociais. O que são indicadores sociais? A distribuição de renda, saúde, moradia, educação. Esses indicadores sociais nos países pobres são absurdamente baixos, Outra grande característica é que boa parte da moradia, da habitação desses países não tem aí saneamento básico, não tem eletricidade, o esgoto normalmente é a céu aberto. Essa imagem é bastante sugestiva, por sinal. Alguns países, sobretudo no continente africano, e também naquela região da Ásia, aquela região do Oriente Médio, enfrentam prolongadas guerras civis. Essas guerras, oriundas aí do processo de colonização, de imperialismo, a transição não foi tão pacífica assim, Então, mantendo com esses países ainda mais pobres, mais difícil de melhorar a sua situação. Bom, pessoal, é isso aí. É uma aula bastante curta, Em sala de aula, com certeza, nós vamos trabalhar muito mais e espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer as atividades dos módulos 1 e 2 e deixe nos comentários aqui embaixo as dúvidas que vocês tiverem. Fique com Deus e até a próxima.